Ok, excelência. Meu nome é Milisson Santana Alencar Júnior, OAB 35344. Estou pelo apelante. Bom, excelência, aqui já é um caso distinto. Essa aqui é uma ação que foi ajuizada já com base na lei do sobreendividamento, a lei 14.181. A parte autora ingressou com esse processo, objetivando a criação de um plano de pagamento, seja amigável na audiência de conciliação, ou se não fosse possível um acordo entre as partes, que fosse instaurado o procedimento do artigo 104b para a criação do plano de pagamento compulsório. No entanto, o meritíssimo juiz, ele proferiu uma sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos, por entender que a parte autora não se enquadra como uma pessoa superendividada, em razão do decreto 11.150/2022. Por esse motivo, a parte autora ela interpôs essa apelação e busca aqui inicialmente a cassação da sentença, pelas razões que passa a expor, e no mérito, a reforma da sentença. Bom, excelência, em relação ao preliminar que eu apresentei nos autos, a parte autora entende que a fundamentação do meritíssimo juiz, a qual, com mais respeitosa vênia, ela não atendeu os requisitos do artigo 489 do CPC. Porque, excelência, se analisar essa sentença, verificará que foi citado apenas os artigos da lei do superendividamento, da lei 14.181, e citado o artigo 3º do decreto 11.150. E não cita valores, não cita documentos, não cita absolutamente nada que está constante nos autos para entender o porquê que a parte autora não se enquadra como superendividado. Apenas trouxe artigos e leis para entender, sem citar documentos, sem citar valores, sem citar despesas, que a autora não se enquadra como uma pessoa superendividada. E diz mais também, com a mais respeitosa vênia, que foram apresentadas despesas de caráter luxuosas, mas também não cita que despesas são essas, excelência, o que dificulta, inclusive, a sua própria defesa, a sua própria impugnação aos argumentos do meritíssimo do juízo, porque não foi citado nenhum documento, nenhuma razão para se concluir esse sentido. Então, a parte autora pede que seja cassada a respectiva sentença para que o juiz profira uma nova sentença em atendimento ao artigo 489, diga para o autor e para as partes também que despesas luxuosas são essas que ele entendeu que foram apresentadas pela parte autora, que ele indique o contra-cheque, que ele indique o extrato da conta corrente e que ele aponte para as partes o porquê que o autor não se enquadra como superendividado, que ele cite, no mínimo, o valor que sobra para esse consumidor, para essa parte autora, depois dos descontos realizados pelos requeridos apelados aqui nos autos de excelência. No mérito, em relação à violação do domínio existencial, que o meritíssimo juiz entendeu que não aprova nesse sentido, a parte autora juntou, excelência, inúmeros documentos, contra-cheques, extratos das suas contas bancárias, inclusive em atendimento à decisão do meritíssimo juiz Acó, ele apresentou declaração de imposto de renda, ele apresentou contra-cheque da sua esposa, que também é uma servidora pública endividada com o BRB, apresentou seus extratos bancários, apresentou todas as suas despesas, excelência, para demonstrar que sua família hoje é uma vítima do superendividamento, onde boa parte desses empréstimos e dessa causa, desse endividamento, foi causada pelo próprio BRB, excelência. A exemplo aqui, eu posso citar o extrato que está anexado na apelação, que é o extrato de fevereiro de 2023, excelência. A parte autora ela recebeu o salário de R$5.000 e foi integralmente retido pelo BRB para pagamento de empréstimos bancários e, como o valor não foi suficiente para poder pagar todos os seus empréstimos, ainda provisionou um valor de R$2.000 na sua conta corrente. Então, seu salário, excelência, é integralmente retido pelo Banco de Brasília, totalmente. E se for aplicado esse decreto que a gente entende como inconstitucional, que é o decreto 11.150, há sim violação ao mínimo existencial, porque se reteve todo o seu salário, então quer dizer que ele recebeu menos de R$300, ou recebeu menos de R$600, que foi a majoração que houve nesse mínimo existencial no ano passado, excelência. Então tem prova nos autos que se o meritíssimo juiz tivesse fundamentado a respectiva sentença com base na documentação constante nos autos, em que pese a parte autora ter oposta em base à declaração, ele teria verificado, excelência, que há sim violação ao mínimo existencial, pois o seu salário é integralmente retido pelo Banco BRB para pagamento de empréstimos bancários. Então, se há provas que houve violação ao seu mínimo existencial, excelência, o artigo 104b, caput, ele é muito claro do CDC, que é obrigatório a instauração do procedimento por superendividamento, a pedido do consumidor, uma vez que não houve acordo entre as partes na audiência de conciliação.
Então, se houve provas, deve ser instaurado. Se o juiz entender, ele nomeia um perito para poder elaborar os cálculos. Esse mesmo perito também, excelência, em que pese a parte autora tenha feito pedido, o perito, o administrador judicial, ele também vai analisar a documentação dos autos e também vai dizer para o juiz se há ou não violação ao seu ministerial. E foi uma prova que o juiz não quis deferir, excelência, também nessa questão. Então, há muitas provas nos autos comprovando que há violação ao seu ministerial, excelência. O outro ponto aqui que eu quero também questionar é que esse decreto, muito embora eu saiba que não é de competência de vossas excelências analisar o decreto 11.150, apesar que também já existia uma ação discutindo se esse decreto era não funcional pelo TJDFT, mas no mês passado o Conselho entendeu que não é de competência do Tribunal analisar se há ou não violação à dignidade da pessoa humana esse decreto 11.150. Mas já existem três ações no STF discutindo se esse decreto 11.150 ele é ou não constitucional. Inclusive já existe pareceres da própria AGU realmente concluindo que o decreto 11.150 ele é inconstitucional, porque a clara violação à dignidade da pessoa humana. Como pode permitir que um consumidor ele só seja declarado como superendividado se ele receber menos de R$300, ou agora menos que R$600? Então é evidente, excelência, que esse valor que foi fixado em um valor inferior, inclusive ao salário mínimo, ele é inconstitucional. Por isso, a parte autora apresentou na sua apelação alguns critérios que a gente entende deveria ser verificados para poder aferir se a pessoa é ou não superendividada. No caso, a gente entende que deveria ser aplicado, por analogia, o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, que o mínimo existencial deve preservar ao consumidor, ao seu devedor, no mínimo, excelência, o suficiente para ele poder arcar com as suas despesas básicas, com alimentação, com moradia, com água, com luz, transporte, entre outras. E não é fixar o quanto do salário mínimo. Não fixar esse valor, excelência, mas sim utilizar os critérios que estão previstos no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, para poder preservar para esse devedor e para sua família o mínimo para ele poder pagar essas despesas essenciais, excelência. Inclusive, no projeto de lei da Lei 14.181, essa foi a discussão, excelência, que o mínimo existencial deveria preservar um mínimo para a pessoa poder pagar suas despesas essenciais, excelência. Essa foi a argumentação, essa foi a justificativa quando foi discutir o projeto de lei que deu origem à Lei 14.181. Então, se fosse estabelecido esse tipo de critérios, com base no artigo 7º, inciso 4º, iria estar muito mais próximo da intenção do legislador quando foi editada a Lei 14.181. E está de acordo também, excelência, com o entendimento do ministro do STF, Edson Fachin, na sua teoria prevista, que ele trata sobre patrimônio mínimo. Ele entende também, excelência, que o mínimo existencial do devedor deve ser preservado um mínimo para ele poder arcar com as suas despesas básicas, excelência. Então, a gente entende que esse decreto 11.150 é totalmente inconstitucional. Então, a gente espera, excelência, que esta turma, que esta igreja corte, excelência, ele crie jurisprudência mais forte para poder combater o superendividamento. E o pior, excelência, a situação dos consumidores sobreendividados só piorou ao longo do tempo. Foi uma lei que demorou 20 anos de discussões, excelência, para poder ser aprovada em mais 10 anos de tramitação. Porém, a lei que foi criada para resolver e para combater o superendividamento, infelizmente, não trouxe ainda essa consequência positiva, excelência. Muito pelo contrário, em junho do ano passado, o Serasa apresentou um estudo demonstrando que só no DF já existem 52% da população do DF se enquadra como pessoas endividadas. Então, a lei, infelizmente, ela não está resolvendo a situação, não está resolvendo esse problema público que o Brasil vem sofrendo há anos. Se não bastasse isso também, depois da aprovação da lei, demonstrou também estudos pelo CNC e por outros órgãos que as pessoas continuam se endividando, excelência. Não houve uma redução do endividamento, mas sim uma majoração do endividamento dessas pessoas que possuem empréstimos, possuem dívida com os consumidores. Então, a gente espera, excelência, que a Corte ela realmente aplique a lei com mais afinco, excelência, principalmente afastando o decreto 11.150, para que realmente os bancos cheguem no audito de conciliação e apresentem uma solução adequada para aquele consumidor que se encontra superendividado, a não ser renegociações de dívidas como essa aqui citada nos autos, em que a pessoa se torna mais endividada com o banco.
Tanto é que na tentativa de resolver essa situação de sobreendividamento aqui no DF, foi criada a Lei Distrital 7.239, com a intenção de tentar combater esse sobreendividamento que é causado principalmente pelo Banco BRB. Os estudos também que apresentaram no projeto dessa lei distrital, assim, demonstrou que, inclusive com a estatística apresentada pela Defensoria Pública aqui do DF, demonstrando que 98% das causas aqui no DF são de processos do BRB, são de situações de sobreendividamento que foram causadas pelo Banco BRB. Então, a parte autora ela pede que, em último caso, seja suspensa o julgamento dessa presente apelação, até que o STF diga se o decreto 11.150 ele é ou não constitucional, porque já existem 3 ações lá, ou reformar, ou primeiramente cassar a respeitável sentença, por violação ao artigo 489 do CPC, ou reformar a sentença para determinar o retorno dos autos à vara de origem, para que seja instaurado o procedimento 104B e que seja criado o plano de pagamento compulsório do consumidor. Muito obrigado, atenção.